E aí, como é que você está? Faça uma excepcional noite. Vamos para o round 3 do transbordo. Hoje eu quebrei um recorde pessoal, né? Foram 2 palestras de 2 horas, com intervalo aí de 20 e poucos minutos entre uma e outra. Então foi bastante intenso, mas, o transbordo ele é mais ou menos como a sensação do exercício físico, né? Você sente depois, um bem-estar e, enfim, as coisas na sua mente também elas se processam, de uma forma diferente depois. Eu tô, já bem acostumado a isso. Esse ano aí foi a minha, quinta palestra, quinta ou sexta palestra, perdi as contas aí em 8 semanas. Então é lógico que o meu trabalho ele oportuniza muito essas circunstâncias, e mas de toda forma é muito interessante de perceber, e eu tô num ponto em que eu já sei, né, que, esse efeito do transbordo eu vou sentir depois. E se você nunca teve essa experiência, eu desejo muito que seja uma das coisas que você consiga destravar e vivenciar, porque é algo realmente muito maravilhoso e e um vício, né, esse transbordar. Então hoje eu tratei uma palestra sobre comunicação, uma palestra, relativamente nova, né, eh, ela une muitos elementos de coisas que eu já falei sobre vendas, sobre inteligência emocional, sobre liderança e, enfim, disso nasceu essa palestra que se chamou "Desculpa, ninguém me avisou". Eh, Porque eu comentei até no início hoje, né, da palestra com o pessoal, que o ser humano tem uma coisa muito interessante. Quando você pede para alguém que te conte uma história a respeito de riqueza, ele vai te contar sobre um tempo que ele tinha escassez de recursos. Quando você pede que alguém te conte sobre amizade, eles vão te falar sobre abandono. Quando você pede que te conte uma história sobre a importância da alegria, eles vão te contar de um momento de muita melancolia. Porque muitas vezes a nossa maneira de compreender as coisas é enxergar um dualismo no mundo, né? É tentar enxergar o outro lado. Então, quando você está tentando entender a luz, você observa a escuridão. E, sabe, isso acontece porque, de um modo geral, existem muitas coisas que realmente têm esse dualismo no mundo. E uma costuma ser a presença de algo e o seu oposto simplesmente é a ausência. Então, frio é só ausência de calor, escuridão é só ausência de luz, mal é quando existe a ausência do bem. E então a gente costuma analisar as coisas por esse viés, e é por esse motivo que o meu título para uma palestra de comunicação acabou sendo um exemplo clássico de algo que se diz quando existe uma falha de comunicação, um ruído ou algo do tipo. E eu não tinha muita certeza sobre como é que iria caminhar essa palestra, mas vocês me conhecem, vocês acompanham aí as coisas que eu tenho dito. Você sabe que eu não gosto de permanecer nos lugares comuns. Então é lógico que eu não ia querer de jeito nenhum ir uma palestra sobre comunicação, falar sobre um emissor de mensagem, um canal, um receptor, porque eu não vejo uma utilidade eh, almática nisso, né. Isso é muito bacana de você estudar na escola, quando você está construindo o seu pensamento, né, já que esse mês nós estamos falando sobre o desenvolvimento intelectual, né, essas coisas são legais na escola, quando você está aprendendo a ter ferramentas para construir teu raciocínio, quando você está adquirindo vocabulário para você poder se munir de armas no seu pensamento, para que você possa refletir a respeito das coisas, né. E se você me perguntar, eu vou te dizer que, a utilidade de estudar filosofia, de estudar, enfim, né, literatura, é tudo, munição, é tudo ferramentas para que você tenha possibilidades de construir o seu pensamento de uma forma mais complexa. Quanto mais palavras você tem, quanto mais construções abstratas você tem na sua mente, maior é o nível de abstração que você consegue chegar com o seu pensamento. E isso desenvolve muito a sua inteligência, né. Ah,
uma das coisas que me fascinava na época da faculdade a respeito da literatura, é porque a gente conseguia chegar a níveis de abstração muito grandes, né. Um dos textos que mais me marcou na vida, ele era um livro do Walter Benjamin, né, um filósofo mais recente, que se chama O Narrador. Ele é um texto bastante abstrato, mas em linhas gerais ele fala sobre, a sabedoria e como existem 2 tipos de sabedoria, do narrador, né, daquele que te conta histórias. Um é do marinheiro, que viajou por muitos portos, que conheceu muitas pessoas, e ele coletou uma sabedoria porque ele viu muitas coisas diferentes ao redor do mundo. E existe um outro tipo de sabedoria de alguém que passou a sua infância, a sua vida e chegou à sua velhice e sempre esteve no mesmo lugar. Essa pessoa não viu uma variedade de lugares e pessoas, mas essa pessoa viu o efeito do tempo sobre um lugar, sobre pessoas, sobre cultura. Então, enquanto que um tem uma multiplicidade de cenas, o outro, consegue construir, né, um uma linha do tempo sobre um determinado lugar. Isso é algo que me tocou demais na época, né, e que me acompanha até hoje, porque você consegue ver esses princípios de sabedoria, na vida das pessoas. E tem muita gente, assim, que não conseguiu construir um arsenal de abstração para te explicar determinadas coisas, mas são pessoas que, estão tentando te passar uma mensagem, né. E e elas sentem, né, que tem uma sabedoria para compartilhar, e quando você consegue observar que elas estão compartilhando um ou outro tipo de sabedoria, você consegue prestar atenção de uma forma muito diferente, né. E então isso aí é realmente muito interessante. Depois de um certo repertório de palestras, você começa a reparar alguns padrões nas pessoas. Eh A maneira que as pessoas reagem a determinadas coisas, né. As minhas palestras, elas sempre envolvem algum nível de desconforto, né, de mostrar práticas que são inefetivas, práticas que são comuns, coisas que a gente faz por lugar comum, coisas que a gente faz meio que, por instinto, mas que nunca pensou. Porque eu acredito sinceramente que quando a gente é confrontado com práticas que nós temos, aí coloca um espelho diante de nós, isso tem um potencial muito grande de mudança, porque muitas vezes você sozinho não tem condições de refletir sobre os caminhos que você tem trilhado. E quando alguém chega e aponta o que parece ser óbvio depois, isso te gera oportunidades muito interessantes para você pensar, refletir, para você alterar a sua rota. E sempre é esse o propósito. E vez após vez a gente percebe que algumas pessoas pegam esse desconforto e elas explodem, né? Elas realmente eh, abraçam a transformação. Enquanto outras sentem aquele desconforto e fazem de tudo o mais rápido possível para esquecer daquilo. E sempre é algo interessante de se notar e de se perguntar, né, de que maneira eu posso ser ainda mais, persuasivo, de que maneira eu posso ser mais inspirador para que as pessoas percebam mesmo, né, as coisas que elas talvez não vivenciam, mas que poderiam ativar. E esses momentos de transbordo, né, como em palestras principalmente, a sala de aula oferece isso, mas nunca vi nada parecido com a palestra, né, talvez porque na sala de aula você tem um relacionamento que acaba diluindo um pouco essa intensidade, mas nas palestras é algo que é muito faca na caveira mesmo, né, é aquele momento, é aquela circunstância, aquela mensagem. Você percebe que as pessoas elas são realmente integrais. A gente compreende que o ser humano é algo complexo, que envolve muitos elementos, mas nesse tipo de contato vai ficando evidente que não existe uma total separação. Então, quando nós falamos entre corpo, alma e espírito, por mais que existam esferas muito diferentes de atuação, você percebe que o que existe em um, existe no outro também. Eh, Você consegue se nutrir bem fisicamente, se nutrir bem, eh, almaticamente ou emocionalmente. É possível ser obeso fisicamente e é possível ser obeso mentalmente.
E é muito interessante que a gente percebe que aquilo que é mais óbvio e aparente, que costuma ser no domínio, corporal ou nas reações emocionais das pessoas, você nota que elas carregam isso para absolutamente tudo que elas fazem. E isso fala sobre você também. Então perceba, a maneira que você faz algumas coisas, elas são fortes indícios da maneira que você faz todas as coisas. E a gente falou ontem sobre o desconforto cognitivo, né? É uma coisa que é muito válida você reforçar, refletir e pensar, né? Quais coisas que você pode fazer que vão tirar você dessa posição de conforto e que vão abrir os seus olhos para novas verdades, né? Quais novas cenas que você ainda não testemunhou e que vão permitir que você aprenda, que você transborde, que você vivencie coisas diferentes, né? E deixa eu te falar, eu sei que às vezes pode parecer meio cansativo, até meio estranho falar em abstração de pensamento, né? Como eu mencionei ali no começo desse vídeo. Mas isso é uma das coisas que vai permitir com que você se torne alguém mais profundo, alguém mais articulado. É você refletir acerca de questões que são importantes, que são relevantes, e você ter ferramentas, né, para que você consiga pensar a esse respeito. Então, isso acontece com tudo. Não acho que para isso você tem que só ler os filósofos gregos e coisas do tipo. Mas qualquer coisa que você assista. Ontem eu dei o exemplo do Kung Fu Panda. Hoje eu estava conversando em off, né, com uma pessoa a respeito do filme Carros, que ela falou que utilizou num treinamento que ela mesma ministrou, falando sobre, a ressignificação que o Relâmpago McQueen passa no filme, né, porque ele tem aquela coisa da aparência e tal, mas que ele carregava uma dor que era de ser solitário. E eu falei que eu achava isso realmente muito interessante, mas que o personagem em Carros que mais me chama a atenção, na verdade, não é nem o McQueen, mas é o Hornet lá, esqueci o nome daquele carro de corrida mais velho lá, aquele carro azul. Por quê? Porque ele se torna um mentor para o McQueen, você vai lembrar disso. E a história dele, em resumo, ele sofreu um acidente no seu ápice e ele sumiu, ele entrou no anonimato. E não teve nada que motivou esse cara a voltar a cumprir o seu propósito, a fazer aquilo que, ele era bom em fazer, que ele foi chamado para fazer. O único momento em que ele volta a colocar os seus pneus de corrida é quando ele percebe que uma versão dele mais jovem está necessitando de um mentor, que o McQueen precisa aprender técnicas que ele conhece para correr. E isso faz com que ele se lembre da sua jornada, reative coisas nele, ressignifique os momentos que ele viu e aí ele transborda. Ele não permite que o McQueen caia num anonimato, numa derrota, não competitiva, né, em termos de esporte, né, mas uma derrota pessoal, de fugir, de se esconder, né. Então isso motiva ele a voltar e, como uma consequência desse transbordo, ele acaba ressurgindo das cinzas, né. Então veja, você não precisa só ler Platão e Sócrates, né, para que você consiga desenvolver, eh formas mais aprofundadas de analisar as coisas, adquirir repertório. Você pode fazer isso em qualquer área, mas é muito importante que você faça, porque pensa bem, a maior parte das coisas da vida você não consegue carregar por muito tempo. Você pode ser um apaixonado por esporte. À medida que o tempo for passando, vai decair a sua capacidade natural. Você pode ter outras habilidades, né, como tocar um instrumento e tudo mais, que você pode ser muito bom sempre, mas seu corpo vai começar a colocar algumas limitações. Mas se você cuida da sua mente, da saúde do seu corpo, da saúde da sua mente, eh, essas sinapses cerebrais que você promove aprendendo a pensar e a olhar para as coisas, aprender com tudo, a ter uma capacidade de elaborar tudo isso que você percebe e trazer lições úteis para a vida das pessoas, isso ninguém tira de você. Na verdade, você só
se torna melhor nisso. Tanto que a gente tem excepcionais comunicadores que atingem uma longevidade impressionante e sempre ativos, né. Então, queria compartilhar isso com você e te fazer esse convite para não parar de transbordar. Tamo junto, até depois do fim.